O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias, Maria partiu para a região montanhosa, dirigindo-se apressadamente a uma cidade da Judéia. Entrou na casa de Zacarias e cumprimentou Isabel. Quando Isabel ouviu a saudação de Maria, a criança pulou no seu ventre. E Isabel ficou cheia do Espírito Santo. Com um grande grito exclamou: Bendita és tu entre as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. Como posso merecer que a mãe do meu Senhor me venha visitar? Logo que a tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança pulou de alegria no meu ventre. Bem-aventurada aquela que acreditou, porque será cumprido o que o Senhor lhe prometeu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ainda em pé, nós vamos acender a quarta vela do Advento, já às portas do Natal. Peçamos a intercessão da Virgem Maria para que tenhamos o mesmo sim, para que possamos confirmar em nós a obra da salvação. Ao Rei que está chegando, ao Rei que está chegando, vinde adoremos. ao Rei que está chegando, Vinde adoremos. quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Vocês, quero dizer meu sim, como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Vamos assentando e cantando isso. Quero amar meus irmãos como tu, Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. Quero amar Jesus Como tu, cante isso, peça isso à Virgem Maria, como tu, um dia, como tu, Maria. E assim, meus irmãos, neste quarto domingo do Advento, já às portas do Natal do Senhor, a coroa toda acesa, com as 4 velas já iluminadas, deve assim ser o nosso coração. A chama desta coroa, destas coroas, podemos dizer, é a fé. É a fé que nos mantém acesos. É a fé que nos mantém a esperança. Como essas coroas que nós encontramos, essa coroa com estas velas, deve ser a nossa vida, deve ser a nossa virtude, deve ser a nossa caminhada. Então, quando nós, meus irmãos, acendemos a última vela do Advento, devemos também olhar para o nosso interior.
e se de fato nós estamos preparados para acolher aquele que vem. E nós o acolhemos primeiramente através da fé. A primeira leitura da profecia de Miqueias já nos aponta isso. Tu, Belém, de Éfrata, não és a menor entre as principais cidades de Judá. Porque o que torna maior, o que torna grande Belém, o que torna fecunda, já que a palavra Éfrata significa fecunda, o que nos torna fecundos, frutíferos, cheios de esperança, é a fé. É a fé que nos torna grandes. Não é a força dos nossos braços, mesmo que nós tenhamos, meus irmãos, um bom raciocínio, uma boa capacidade para resolver certas coisas, um bom mover-se, as condições necessárias, mas isso não nos basta e isso não nos dá nenhum sentido se não for pela fé. Sempre nos faltará alguma coisa. E quando nós nos apegamos até nas próprias forças que temos, nós nos apequenamos, ficamos pequenos. Por isso que nos torna grandes é a fé. O que vai tornar você grande neste Natal, o que vai fazer você superar, é a sua fé. A fé significa, na definição, né, podemos dizer, na definição concreta e teológica, que é lutar contra toda não esperança. E para termos, meus irmãos, comportamentos, sentimentos, atitudes, decisões que são movidas pela não esperança, são fáceis. Nós somos passíveis disso e precisamos, pela fé, lutar contra toda não esperança. Esta profecia se encontra no tempo, meus irmãos, do cativeiro, do retorno, por duas realidades. A primeira realidade é a mãe que gera, a filha de Sião, e no símbolo da filha de Sião, nós encontramos, meus irmãos, a mulher grávida. Por isso que em nossa coroa nós temos a Virgem Maria, nós temos a imagem grávida, porque o que nos representa a gravidez, o que nos representa, meus irmãos, a gestação, uma nova vida que vai surgir, mas ela não surge de uma maneira fácil. Ela passa por um processo de dor. Vivemos um parto de uma vida nova. Para superarmos pela fé, exige de nós muita luta. Não é uma questão simples assim. Nós precisamos aprender a lutar. Já que o próprio Senhor nasceu da descendência de Davi. E que Davi era, no contexto do povo de Israel, era o homem que reinou. No reinado de Davi foi próspero. Por que foi próspero e foi fecundo? Porque ele lutou contra os inimigos. O nosso coração será mais fecundo e nós vamos viver uma vida nova, um parto de uma vida transformada, se nós lutarmos através da nossa confissão, lutarmos através da nossa oração, lutarmos, meus irmãos, na escuta da palavra e de modo particular, lutarmos com a Virgem Maria, pois também Nossa Senhora é este sinal magnífico que nos mostra a presença do próprio Cristo. Estar unido à Virgem Maria é estar unido à igreja. Por isso que nós católicos devemos aprender, meus irmãos, que o que nos ensina a sermos igreja, a escola verdadeira, que nos leva ao aprendizado através da fé, está na Virgem Maria. E é com ela que nós aprendemos a acolher, a nos colocar diante do sim, a também, meus irmãos, saber lidar com as surpresas da vida. Ao ponto que na Anunciação, Nossa Senhora, ela, né, não sabemos qual foi a hora que aconteceu isso, mas supondo que seja à noite, Nossa Senhora estava rezando.
Ela não estava rezando assim, eu quero ser a mãe de Deus. Não, não era essa oração, não era esse conteúdo de Nossa Senhora. Era a prática dela diária. Mas, na oração, ela recebe a visita do anjo. E ela enfrenta a surpresa de Deus, que muda toda a sua história. Quando nós acreditamos, nós fazemos uma leitura da surpresa de Deus da nossa vida. Eu queria que fosse do meu jeito. Eu queria que fosse assim. Eu queria que fosse acolá. Mas quando nós, diante de qualquer situação que nós passamos e que devemos passar, se, meus irmãos, vier a surpresa de Deus, qual deve ser a nossa postura? A mesma da Virgem Maria, que no momento até questionou. O pecado não é questionar. O pecado, meus irmãos, é não saber questionar e querer colocar-se à frente do projeto de Deus. E isso não vai acontecer nunca na nossa vida, um verdadeiro advento, se assim nós mantivermos a nossa postura. Mas o verdadeiro espírito do Natal, a presença do próprio Deus, há de acontecer quando a nossa vontade se dobra ao desejo de Deus, que nos torna grandes. Tem um salmo que reza assim, que aqueles que a vós obedecem serão grandes em tudo. Quando nós obedecemos a Deus, quando nós aprendemos a escutar a Deus e nós aprendemos a acolhê-lo, mesmo que seja difícil para mim aquilo que eu não queria, mas se eu acolho a Deus e aprendo a lutar com aquilo através da fé, eu vou crescer. Na minha vida, quantas vezes eu fiz essa experiência? Quantas vezes que eu fui até relitente, falei, mas não era desse jeito que eu queria. Mas não era dessa maneira que eu gostaria. E depois, quando aconteceu no momento, nós não conseguimos entender. Por isso que a fé é lutar contra toda não esperança para abraçar a esperança que vem de Deus. Tirar no nosso coração a esperança minúscula e abraçar a esperança maiúscula, que é Ele mesmo. Este é o sinal. E quando nós abraçamos isso, e quantas vezes eu abracei isso, mesmo muitas vezes com o coração relitente, eu aprendi na oração a enxergar o fruto daquilo que aconteceu, da surpresa de Deus, da surpresa da minha vida, que me leva ao quê? A conversão, a salvação, ao crescimento. Por isso que crescer exige nós uma maturidade. Qual que é o princípio do infantilismo? É quando a gente bate no pé e a gente ficou aquela criança birrenta. Se não fizer isso que eu quero, eu vou ficar choramingando. Quantas vezes em relação a Deus, desculpa falar isso, nós nos comportamos assim com Deus. Eu não vou mais na igreja, eu não vou rezar mais, eu não vou mais na missa, aquele padre fica falando aquelas coisas, eu não concordo, aquela coisa. Meus irmãos, concordando ou não concordando, quem está perdendo é você e eu. Porque o desejo de Deus para nós é a salvação. E se é para nossa salvação, até aquilo que nós não aceitamos se torna uma pedagogia para alcançarmos a salvação. E vamos perdendo tempo com isso. Porque ficamos questionando como devem ser as coisas, ou como deveriam ser as coisas. Se é o próprio Deus, se Ele é Deus, Ele sabe de todas as coisas. A nossa fé nos dá essa certeza. Temos que nos lançar de uma forma confiante, como aconteceu com a Virgem Maria. O segundo ponto, meus irmãos, que nos leva a viver este parto, este gerar, como voltar a uma vida nova, como viver este tempo que se aproxima, é ser repatriado. Aqueles que estavam desterrados estavam voltando para a sua pátria. Por isso, meus irmãos, viver o Natal é viver para a eternidade. Jesus entrou na nossa história, abraçou a nossa humanidade, exceto o pecado, olhou para a nossa pequenez, é o que nós vamos contemplar daqui a alguns dias no presépio,
Aquele menininho que nós vamos colocar, ele se fez menininho para abraçar a nossa pequenez, para aprender a andar, para passar pelo processo de todo o aprendizado, para nos mostrar que o processo humano também é um sinal de dignidade que nos alcança aos céus. Pois quando a gente aprende a olhar para aquilo que nós somos, nós aprendemos a olhar para aquilo que Deus é. O presépio nos mostra isso. Na pequenez, Ele traz em si todos os dons para nos oferecer. Na verdade, meus irmãos, o Natal não é darmos de presente para Jesus, mas é que no Natal nós somos presenteados. Na verdade, quem é presenteado no Natal somos nós. Porque o Natal, meus irmãos, que nós celebramos o nascimento, ou melhor, a entrada de Deus da história humana através do seu verbo, Ele entra na nossa história para que nós possamos nascer para a vida eterna. Então, o desejo de Deus é que nós tenhamos o céu. É isso que nós encontramos na segunda leitura da carta aos Hebreus, né? Quando, diante do sacrifício, ao entrar no mundo, Cristo afirma: tu não quiseste vítima e nem oferenda, mas formaste-me um corpo. O Senhor, meus irmãos, o Espírito Santo, que desceu como sombra até a Virgem Maria, no seu útero, formou-se, assumindo a carne, através da Virgem Maria, a carne, meus irmãos, totalmente imaculada, podemos dizer, porque ela é imaculada Conceição, ela foi preservada do pecado original, e diante desta entrada, Ele, assumindo tudo isso, o fez em sinal de oferta. O Natal do Senhor, meus irmãos, tem um significado profundo. Deus se oferta a nós. Por isso que Ele toma um corpo. O que é tomar o corpo? A humanidade, com os sentimentos, com os desejos, com a vontade, tudo aquilo que nós somos, é ser oferta para o outro. Se nós não formos ofertas para o outro, nós caímos no egoísmo. Porque o Natal significa isso. Deus se fez oferta, oferenda de amor por nós. E se fazendo oferenda, meus irmãos, e oferta, Ele deu tudo a nós, os seus dons, a sua graça, para que nós os santificássemos. E diante da sua santificação, do seu sacrifício de amor, nós também somos chamados, através deste sinal, a darmos uns aos outros. Lembremos da Virgem Maria, meus irmãos, ela foi aquela que ofertou. Após de receber o anúncio do anjo, ela não ficou lá na casa. O que aconteceu? Ela foi, de uma forma apressadamente, a casa da sua prima Isabel. E não era perto. Vai dizer, né, a tradição, que era 160 quilômetros. Imagina a subida e descida na montanha. Ela subia na montanha. Por isso, meus irmãos, Nossa Senhora não ficou lá embaixo. Quem tem fé, sobe a montanha. Quem tem fé, busca as coisas do alto. Agora, essa é a pergunta. Eu já fiz essa comparação uma vez aqui. Tem gente que tem vocação de galinha, que fica ciscando. Ai, a minha vida é assim, a minha vida é acolá. Aí fica ciscando as misérias, fica não sei o quê, fica naquilo ali. Nós somos chamados a sermos águias, porque aqueles que contam com a força do Senhor se elevarão, terão a força, subirão como águias. Quem tem a visão da águia, quem tem o comportamento da águia, consegue enxergar pela fé aquilo que Deus quer, e não fica ciscando e fica lamentando como galinha. Desculpa o termo, né? A comparação. O meu coração é um coração de galinha ou de águia? Essa é a pergunta que eu tenho que fazer. Como está nesse tempo do advento? Buscar as coisas do alto.
É assim que a Virgem Maria nos ensina, sem medo, mas porque ela acreditou. Vai dizer depois, Isabel, bem-aventurada, bendita seja, bem-aventurada porque tu acreditastes. O que moveu o coração da Virgem Maria foi a fé. É o que deve nos mover, ao ponto que quando ela chegou lá, na casa de Isabel, qual foi a saudação? Paz, shalom. Essa era a saudação que se tinha entre os judeus. Quando Isabel ouve a saudação, ela fica repleta do Espírito Santo. Meus irmãos, quando nós abraçamos a confissão, quando nós acolhemos o Senhor, quando nós rezamos, nós acolhemos a paz. A paz é o perdão, e aonde tem perdão, tem estado de graça, o coração fica transformado e tornar-se-á o presépio vivo do Senhor, vai estremecer. João estremeceu de alegria quando ouviu a saudação e ficou repleto do Espírito Santo, santificou-se já no seio de Isabel. Ao encontrar-se com Cristo, lembremos, meus irmãos, que o nosso encontro com Cristo nos santifica. E na santificação, tudo estremece. Por isso, o que significa estremecer? A conversão é um processo de abalo. Não para perdermos a paz, mas para, meus irmãos, enxergarmos o que está totalmente vulnerável, o que está totalmente, podemos dizer, fraco, para que nós abracemos a fortaleza que vem de Deus. É necessário que nós os abalemos muitas vezes, para ver quem nós somos e possamos viver a efusão do Espírito Santo. Porque quando a gente fala da efusão do Espírito Santo, a gente acha que é coisa da renovação carismática. Não, a efusão do Espírito Santo é o dom da igreja. A renovação carismática, apenas 50 anos, meus irmãos, voltou-se e moveu-se isso, despertando. Eu recebi, graças a Deus, e não tenho medo de dizer, que a efusão do Espírito Santo significa sairmos do lugar aonde nós estamos, não contentarmos ficar nos bancos da nossa igreja, mas mover-se para termos o coração da Virgem Maria que serve. Uma pessoa que recebe o Espírito Santo, ela não fica ciscando o pecado. Quando ela acolhe o Espírito Santo, o perdão, o dom, o perdão dos pecados, a vida dela é fecunda. O que me falta para acolher o dom do Espírito Santo, como foi de Isabel? O que falta para mim, meus irmãos, vencer o pecado? O que falta para mim dar um passo maior, porque o problema maior de quem ainda não recebeu a efusão do Espírito Santo é o comodismo. E eu não estou falando de preguiça, estou falando de comodismo. E a pandemia só evidenciou mais isso. Tem gente que já está se contentando, não, padre, tem que ser mais prático. Nossa Senhora, meu Deus do céu. Se isso fosse cair na praticidade, ela nem teria ido. Ah, mas Isabel está lá, para que eu vou? Se vire ela lá. Ela está lá, é longe. Muitas vezes nós temos a igreja perto da nossa casa, e a gente fala, eu não vou na igreja. É muito longe. O padre podia colocar mais horário de missa. Que não sei o quê. Mas para ir no banco, para ir no supermercado, para ir não sei aonde, não tem praticidade, Só para as coisas da fé. É um certo comodismo, não são vocês, viu gente? Está acontecendo lá na Cochichina. Os cristãos lá da Indochina já não voltaram para a igreja, porque estão acomodados. O comodismo, meus irmãos, fere-nos e tira toda a parresia, esta força para irmos para frente. Então peçamos o dom do Espírito Santo para que aconteça dentro de nós o verdadeiro Natal, para que assim nós possamos ter em nossas vidas várias Isabéis, podemos dizer, Possamos ter na nossa vida Isabel que confirma. A gente não vai achar Isabel lá no bar,
Tem gente que fala assim, para eu ser feliz eu tenho que confirmar, eu tenho que ver como é que vai resolver minha vida. Eu vou lá no bar, eu vou naquela amizade que não me traz nada. Isabel significa, meus irmãos, aquela que nos mostra como Deus é bom e é boníssimo. Como o parto, a vida nova vai surgir. Então não vamos nunca encontrar a Isabel nesses lugares. Aonde que você vai encontrar Isabel? Na igreja. Aonde você vai encontrar Isabel? Naquela amizade que te dignifica, aquela amizade que coloca para frente, não aquela amizade que fala assim, é isso mesmo, continua do jeito que você está. Eu também estou passando por isso, querida. Porque, meus irmãos, Isabel, quando viu a Virgem Maria, ela não olhou para o lado negativo, ela se alegrou, ela disse, como posso merecer que a mãe do meu... Ela exaltou, ela elevou. Sabe, o significado de quem tem um coração de águia é que eleva a pessoa. E a gente tem que ficar perto de pessoas que nos elevam, não de pessoas que colocam a gente para baixo. Então vamos procurar as verdadeiras Isabéis na nossa vida, para a gente ter um Santo Natal. A verdadeira Isabel, aquela que você fala assim, não, é assim, na minha vida também está assim. Isabel não ficou assim, ai nossa, você tá magrinha, Virgem Maria. Olha, eu estou aqui gorda, 6 meses já, carregando, e velha do jeito que eu estou, idosa. Eu estou com inveja desse seu corpinho. Não pensou nisso. Nossa menina, olha, jovenzinha dessa, você está enxuta. Olha, vela, e eu aqui... Depois do 180 anos, desse jeito. Ela se alegrou, ela ficou feliz, ela exaltou. Os 4 personagens viveram uma grande exaltação. Será que nós, nesse tempo do advento, estamos vivendo uma verdadeira exaltação? Ou estamos ficando lamentando como coração de galinha? Que o Senhor hoje nos ajude, para que também os pais, os padrinhos, sejam como Isabéis na vida dos seus filhos e afilhados, que possam dar a eles este presente. Por isso que, se vocês hoje estão aqui, porque vocês têm o desejo de Deus na vida da Emanuele, do Lucas. O maior presente, o que vocês estão dando a eles, é o desejo de Deus. Que seja assim na vida de vocês. O desejo de Deus. O meu desejo se une ao desejo de Deus para o céu dessa criança, deste meu filho. Este é o maior presente que vocês estarão dando para eles. Se não for esse presente, eles nunca conseguirão ser felizes. Pode ter tudo, mas depois vai ficar no Rivotril, remédio de tarja preta. Tem gente que fala, eu tenho tudo, não sei o que, e fica tomando remédio, fica não sei o que, nunca é feliz, porque o que nos torna grandes, meus irmãos, não são as forças dos nossos braços, e nem o que nós conseguimos, isso até nos ajuda, mas é a fé que nos faz caminhar.